A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Hoje, como parte de mais um devocional diário, quero estar trazendo uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 35, a partir do primeiro versículo. Amém? Vamos estar lendo? Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Versículo 5: E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Versículo 6. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: Nunca bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente. Não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Meus irmãos e queridos ouvintes, Deus direciona uma palavra ao profeta Jeremias, dizendo para ele ir à casa dos recabitas, falar com eles e levá-los à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dar a eles vinho. Isso, irmãos e ouvintes, Jeremias iria colocar taças com vinho e copos diante dos recabitas. Jeremias, assim como lhe foi dirigida a palavra, fez, mas os filhos de Recabe, ou seja, os recabitas, disseram que não beberiam vinho, porque Jonadab, que fora filho de Recabe, pai daquele povo, havia mandado que os recabitas nunca bebessem vinho, nem eles, nem seus filhos. Eles também, em obediência àquilo que Jonadab falou, não edificavam casas, nem semeavam sementes, nem plantavam e sequer possuíam vinha alguma, que é a árvore que produz as uvas para a produção de vinho. Eles deveriam habitar em tendas, para que vivessem muitos dias sobre a face da terra, em que os filhos de Recabe andariam peregrinando. Eles então disseram ao profeta Jeremias que obedeciam à voz de Jonadab, que fora filho de Recabe, pai dos recabitas, em tudo quanto ele havia os ordenado, de maneira que não beberiam vinho em todos os seus dias, nem eles e nem suas mulheres, filhos e filhas. Não edificaram casas para suas habitações, nem tinham vinhas, nem campo e semente, mas habitavam em tendas. Assim eles haviam ouvido e faziam conforme tudo quanto Jonadab havia mandado eles fazerem. A palavra do Senhor torna a vir a Jeremias. Deus, no Antigo Testamento, muitas vezes usava muitas situações como exemplo acerca daquilo que queria falar ao povo. O Senhor, usando o profeta Jeremias, vai deliberar a palavra aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, perguntando, em outras palavras, se porventura eles nunca aceitariam a instrução para ouvirem as palavras do Senhor. Aquelas palavras de Jonadab, filho de Recabe, que havia ordenado a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até aquele dia não haviam bebido. Antes, eles ouviram o mandamento de seu pai. Porém, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, a Deus que estava falando a eles, madrugando e falando, não ouviam, e Deus havia enviado a eles todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo para que o povo viesse a se converter naquele momento, cada um do seu mau caminho, e fazerem boas as suas ações, e não seguirem a outros deuses para servi-los, pois assim ficariam na terra que o Senhor os havia dado a eles e a seus pais. Mas eles não inclinaram os ouvidos nem obedeceram ao Senhor. Visto que os filhos de Jonadab, ou seja, os recabitas,
guardar o mandamento de seu pai, que ele havia os ordenado. Porém os homens de Judá e moradores de Jerusalém não obedeceram ao Senhor. E justamente por causa disso, sobre eles que não obedeciam ao Senhor, viria o julgamento de Deus. Entretanto, meus irmãos e ouvintes, sobre a casa dos Recabitas disse o Senhor que, justamente por eles obedecerem ao mandamento de Jonadab, pai deles, e guardarem todos os seus mandamentos e fazerem conforme tudo quanto os havia ordenado, nunca faltaria varão a Jonadab, filho de Recabe, que assistisse perante a face de Deus todos os dias, em outras palavras. Meus queridos ouvintes, a lição mais evidente que conseguimos extrair do texto é que precisamos obedecer os princípios que o Senhor já nos entregou. Só assim conseguiremos levar uma vida em santidade e verdade diante de Deus. Olha o que a palavra diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Irmãos e queridos ouvintes, Deus não quer que venhamos a viver somente de sacrifícios, pois mais importante que sacrifícios é um coração voltado genuinamente a Deus. Só assim vamos agradar ao Senhor em espírito e em verdade. Meus irmãos, verdadeiramente, o Evangelho para aqueles que estão no mundo é proposta, mas para aqueles que já foram salvos, o Evangelho é requerimento. O Evangelho é responsabilidade. Neste sentido, com aquilo que o Senhor quer que eu venha fazer. Nós precisamos trazer mais atenção a esse sentido, de que existe uma responsabilidade diante de Deus acerca das nossas ações, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Ou seja, Ele vê tudo o que acontece, mas Ele anseia nos ensinar que Ele já colocou em nossas mãos o poder de decidirmos, não fazer, não propriamente porque eu não posso. Na verdade, Jesus não me limita de fazer aquilo que eu quero fazer, mas se aquilo que eu estou fazendo não condiz com a sua presença, Ele não me aceita dessa maneira. Agora, nós precisamos entender que não é uma questão de não fazer porque eu não posso fazer, mas sim de não fazer porque eu amo o Senhor. Não, eu não vou falar isso, eu não vou agir dessa maneira. E alguém pergunta por quê? Porque eu amo o Senhor. Eu sei que se eu fazer dessa maneira, eu sei que se eu agir desse jeito, se eu pensar dessa forma, eu vou estar desagradando o Senhor. E eu amo o Senhor, eu quero agradar o Senhor. Quem ama sempre procura melhorar. Eu sei, nós não somos perfeitos, nós estamos no caminho da perfeição, buscando a perfeição em Cristo. Só que nesse caminho nós precisamos ter esse pensamento conosco, de que não é uma questão de obrigatoriedade, mas uma questão de decisão. Eu decidi não fazer, assim como eu decido alcançar o milagre, eu também tenho o poder de decidir agradar ao Senhor, o dono do milagre. Nós precisamos ter mais particular com o Senhor, e esse particular muitas das vezes é evidenciado na nossa forma de se portar nesse sentido. Alguém pode até perguntar, mas por que você não faz? Mas por que você não fala? Por que você não age desta maneira? E nós precisamos ter a resposta. Eu não faço porque eu sei que isso desagrada ao Senhor. Eu amo o Senhor. O meu coração está voltado para o Senhor. A minha vida está inclinada para a vontade do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não está me direcionando a fazer isso, é porque não agrada a Ele que eu venha fazer isso. Ou seja, nós precisamos escolher agradar ao Senhor independentemente do que vão pensar, do que vão dizer, do que vão tentar fazer conosco. Nós precisamos estar firmes no propósito, entendendo que o Senhor já nos entregou princípios gloriosos, princípios valiosos, que nós precisamos resguardar com todas as nossas forças, não deixar que as coisas do mundo venham consumir a nossa vida a tal ponto de nós nos esquecermos que existe um Deus que está nos vendo, existe um Deus que espera de nós uma posição. Meu querido, jovem, eu sei que não é fácil,
Eu sei que existem muitas aflições que você tem passado e você muitas das vezes não consegue entender. Por que você não consegue? Por que você não tem conseguido transpor? Busque a capacitação no Senhor. Nós só podemos vencer o pecado da maneira espiritual de se agir. Quando nós voltamos a nossa vida para o nível espiritual. Quando nós deixamos a carnalidade e passamos a agradar a vontade do Espírito, é neste momento que nós damos liberdade para o Espírito Santo nos direcionar acerca daquilo que nós devemos fazer e acerca daquilo que nós não devemos fazer. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Deus possa abençoar a sua vida e que possamos ser cheios da capacitação espiritual para enfrentarmos o que vier contra as nossas vidas esse dia. Creia que o Senhor está te capacitando para este momento, meu querido. Creia que o Senhor está te mantendo de pé, mesmo que você esteja fraquejando. Creia, fique firme na fé. Não desanime, não esmureça. Não tire a mão do arado, mesmo que suas mãos estejam calejadas. Mesmo que você já esteja cansado, busque a capacitação, o renovo e o refrigério do Espírito Santo. Que nós possamos buscar mais a santidade da parte de Deus, a pureza. Nós possamos estar cada vez mais ligados naquilo que o Senhor tem a fazer conosco, naquilo que o Senhor tem a falar conosco, que nós possamos cada vez ser mais cheios da graça, do entendimento e conhecimento do Espírito Santo de Deus. Olha, se você gostou desse vídeo, eu te faço o seguinte convite: curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por estas palavras que serão postadas neste canal. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém?